Salve, salve, rapaziada! Vídeo extra pro canal, né? Chegando no Champions League, já tá o chaveamento, né? Não é mais sorteio que nem antigamente. A gente vai fazer aquela boa e velha simulação de quem passa, Com né? 3 opiniões pra ficar 2x1 sempre, pra não dar empate. Exatamente. E o Rodolfo tendencioso usar uma Tem camisa um do jogo Palmeiras. aí que eu vou Já sabemos também que vai ser ter... tendencioso. Vamos lá, vamos começar, né? Real Madrid e Chelsea. Assim, o meu panorama, assim, que eu vou já dar. Real Madrid praticamente largou mão no Campeonato Espanhol, acabou de perder pro Barcelona no 12 Clássico, pontos, né, de vantagem. E parece. aí meio que abre mão, né? Não tem mais Campeonato Espanhol pra atrapalhar o Real Madrid, então ele vai provavelmente botar time misto lá e focar totalmente na Champions, que ainda não saiu a data de fato quais vai ser os jogos, quais serão os jogos, né? Mas eu acredito que Real Madrid decide em casa contra o Chelsea, né? Então tem melhor campanha, inclusive, que o Chelsea. E assim, Real Madrid focando todo na Champions League é um time que bota Não, medo, né? Já decidiram onde vão ser os confrontos. Já. O primeiro é Primeiro sempre é quem vai decidir em casa, então o Chelsea contra o Real Madrid, né? Não, Não, Primeiro jogo, primeiro, é- o primeiro do chaveamento, como tá aqui, é quem vai decidir em casa, dos dois jogos. Então aqui o Real Madrid vai decidir em casa. Aqui é a Inter de Milão, aqui é o Sabe por que eu City. sei que não? Porque o Milan vai jogar o primeiro jogo no San Siro. Eu vi. Pode só confirmar aqui, mas tenho certeza disso. O Milan Já vai tem decidir no uns- San Siro. Não, não O tem confronto a ainda tabela nem embaixo. saiu, eu acho. Já, bom, o do Milan eu vi no Instagram do Milan, né? Que já foi definidas as datas. E o Milan vai decidir lá no estádio Dom Armando Diego Maradona. Que ano, né? Para os fãs de esses últimos 6 meses aí. Foram Vamos ver o intensos. Napoli campeão, Argentina campeã. Talvez o Napoli possa chegar numa final de Champions. Só pra confirmar aí. Se seguir aquela ordem lá, então. Não sei assim. Tá Milan e Napoli lá. Primeiro jogo no Milan, tá Aí, aqui ó. já. Primeiro tá aí, jogo ó. no Milan. Segundo jogo no Napoli. Então lá quem tiver primeiro. No Real Madrid, primeiro jogo. É isso? Primeiro jogo no Bernabéu, segundo lá no. Cadê o segundo? Chelsea, segundo do Chelsea, 18, né? Então é aquela ordem. É aquela ordem mesmo. É aquela ordem mesmo. Decide em casa quem tiver embaixo, Exato. né? Pode ser a única vantagem do Chelsea é essa. Mas não é, eu acredito Mas que- dependendo do primeiro jogo, né? O Chelsea que teoricamente se classificou contra o Borussia, fez bons jogos na Premier League, né? Mas acabou de empatar contra o Everton, inclusive a gente viu esse jogo aqui, não foi? Time Deu uma horrível, chance, deu time uma chance horrível pro do Chelsea. Chelsea, parece que joga a bola na área. Não, e tem o jogo perigo. de ida contra o Borussia foi um jogo que o Chelsea não fez virtualmente nada. Mas cara. ele merecia ganhar, que inclusive a gente viu o jogo aqui e perdeu muito gol contra o João Borussia Félix lá. botou Mas bola mesmo na no 2x0, trave. Bola na trave. no 2x0 ele também perdeu muita chance. E perder muita chance contra o Real Madrid, cara, é caixão. Porque o Real Madrid chega lá e não perde, né? O Benzema cai no pé do Júnior. Benzema. E outra, né? No segundo jogo ele tinha 2x0. Se o Borussia fizesse ia pra prorrogação, não tem mais gol qualificado. E assim, a pressão que o Chelsea sofreu do Borussia no final foi sacanagem. Exatamente. E assim, vamos lá. Acho que aqui é consenso, né? Real Madrid, todo mundo. Real Madrid. Madrid pela É porque tem história, impacto, né? camisa. Agora eu vou te dizer o seguinte. Eu vou querer começar aqui desse lado, ou a gente vai passar pra lá. Acho que esquerda-direita. Tá. Esquerda-direita é uma boa. Inter de Milão e Benfica. Vamos lá. Inter de Milão, pra mim... começa falando agora, no próximo Rodolfo começa. Eu vou te falar que eu acho que esse é o segundo jogo mais em aberto dessas quartas de final. Mas o Benfica, na Champions League, ele tem apresentado um futebol acima até do que no futebol Vai ser campeão português. português também. Sim, com bastante antecedência, mas eu acho que o futebol dele na Champions pode ser medido assim numa régua maior, porque ele enfrentou adversários bem difíceis. Vai lembrar que ele estava no grupo do PSG. E deixou o Paris Saint-Germain em segundo no grupo, né? Exatamente. Então eu acho que o futebol que ele apresenta na Champions é superior ao futebol da Inter de Milão. Eu colocaria vantagem pro Benfica. Eu acho que o Benfica passa Uma da crítica Inter. rápida antes do Rodolfo concluir isso daí. O Paris Saint-Germain parece que não sabe o regulamento da Champions League, né? Porque ele chegou na última rodada precisando ganhar o jogo, porque ele tava com cartão amarelo a mais que o Benfica, e ele não ganha, e é do time, aquele time... quem era? O Maccabi Haifa? Maccabi Haifa. E ele não ganha no Maccabi Haifa, e tipo... ele entregou o primeiro lugar pro Benfica e pegou o Bayern de Munique que foi eliminado. Então parece que é um time que não sabe nem o regulamento da Champions League, né? Paris Time Saint-Germain. pequeno, né? Saber, tem que saber às vezes até quando tu pode perder. E, enfim, já vi isso na Libertadores, o Palmeiras podendo ter eliminado o Boca Juniors e nessa mesma Libertadores Foi ele eliminado pelo pelo Boca Juniors. É exatamente isso. Cobra caro. Tu tem que saber, É. muita gente na torcida pedindo, não, pega, entrega o jogo. Não Porque- precisa entregar de cara ali assim, faz um jogo Porque, por exemplo, reserva, se pô. o Paris Saint-Germain fica em primeiro, o caminho dele era lindo, né? Porque ele ia pegar... O Benfica tirou o Bruges. Aí, pessoal, o Paris Saint-Germain ia passar do Bruges. Pegar a Inter de Milão agora, era semifinal tranquila. Sim. Provavelmente pegar o Milan ou o Napoli na semifinal também, tá na final. Tinha Agora, caminho, devido né? a uma
Assim, falta de atenção, parece que a diretoria não O que sabe custa, jogar. cara, uma Maccabi Haifa. Exatamente. Sabe? Não foi tipo, o PSG tem que ganhar como se fosse a Juventus estivesse jogando bem, que agora na Europa League ela se achou de novo. Quer Era ver? o Maccabi Haifa, cara. Vai, continua. E o Inter de Milão, como é que tá na Itália, Rodolfo? Na Itália, a Inter de Milão é a única sombra, mas bem distante do Napoli, São né? quantos pontos? Já são 9 pontos? 18? 18 pontos que o Napoli tem O que na vai frente. fazer o Napoli jogar no modo... O Napoli já tá contando só as rodadas, tá na 28ª, tem 10 rodadas ainda, mas é só pra cumprir tabela. Ninguém vai tirar esses 18 pontos do Napoli, não vai ser a Inter. A Inter também tá focada na Champions aí. Eu queria só confirmar quem foi o último jogo do Paris Saint-Germain, de fato, na Champions. Tu vai voltar muito, que tá toda a tabela do Paris Saint-Germain. Pois é, mas... O Paris Saint-Germain empatou os 2 jogos com o Benfica, não foi? Foi. Eu acho que foi o Benfica, na verdade, na última rodada que empatou. Não, foi Maccabi Haifa aqui, não. 7-2. Ele ganhou lá. Juventus ganhou Benfica, 2-1. PSG, Maccabi Haifa e qual era o último? Era Juventus. Benfica, Juventus, PSG e Juventus, Maccabi né? Haifa. É. A Juventus que quase fica de fora da Europa League, inclusive. Eu não achei aqui, mas Eu teoricamente... acho que a questão não foi nem o resultado. Eu acho que o PSG tomou um cartão na última rodada e ficou atrás. É que inclusive tem aquele cartão que o Neymar forçou pra ficar sem jogar, né? Exato. Tem essa ainda, né? Mas eu acho que o Benfica passa da Inter. Eu acho Eu que acho assim... que o confronto mais parelho é esse. Pra mim, Parelho. parelho, mas parelho nível alto pra mim é esse aqui. É, eu Parece acho que Paris Saint-Germain e Manchester... Desculpa, Manchester City E Bayern Munique é um Só que parelho é um, nível acima, Exato. entendeu? Isso aí É um é mais jogo nivelado por equilibrado. baixo, É um mais jogo nivelado. nivelado pela média ali. Mas se bem que o Benfica Pelo vem fazendo... futebol, eu também É, colocaria o Benfica. eu acho que pelo o futebol. Benfica tem mais oportunidade aqui, Porque assim. o E o futebol que vem... italiano ele é mais competitivo do É. que o campeonato português, só que o Benfica não é que tá ganhando, ele tá goleando. É. A gente gente- fica de olho nos jogos, é só 5-1. Não, e 4-0. na Champions ele Ganha fez jogos fora de melhores casa. que a Inter. exatamente. Na verdade, na Champions, o Benfica vem desde a pré-Champions. E na pré-Champions ele já tava voando, né? Então, assim, eu acho que o Benfica parelho, tá numa mas eu acho que dá temporada... Benfica também. Porque, assim, o poder de ataque da Inter de Milão é, digamos, Lukaku, Lautaro, tem Dzeko, né? É um ataque bom. Mas o meio-campo não Não tem mais constrói Lukaku, muito, né? né? Lukaku saiu. Lukaku na Inter ainda tá... Mas ele não, vai voltar pro Chelsea, mas só no final do Mas só que quando termina a temporada. E aí, só que pra chegar lá, não... pode ser. Ainda mais o Benfica vai decidir em casa também, né? Ainda tem isso. Porque assim, o Porto só não passou do Inter de Milão por um detalhe, porque o Onaná salvou, porque a bola bateu na trave, Jogou né? bem lá, O último, na Itália. perdeu o gol lá na Itália, assim, uns gols absurdos, o Onaná salvou também. Então assim, eu Eles acho podiam que ter tido um clássico português, português né? agora, poderia Ia ser Porto e interessante. Benfica, né? E aí Clássico agora, italiano e Rodolfo, português, né? Pode crer. City Bayern de Munique. Eu, olhando o futebol, acho que o Bayern de Munique tá jogando melhor que o City. Futebol. Mas tem um extraterrestre lá no City, lá, né? Que se deixar. Que nunca ganhou do Bayern de Munique. Olha, o Haaland nunca ganhou do Bayern de Munique, nem quando ele verdade. ganhou no Borussia. Eu acho que a maior chance dele é essa, porque no Borussia Dortmund ele era destoava lá dos outros jogadores, né? No City talvez ele. Só que aí eu digo que é o City pelo futebol. Assim, O Bayern de Munique pelo futebol, a mas gente teve uma discussão aqui no podcast anterior, no episódio retrasado, eu acho. Que foi falando o seguinte: mas o Bayern de Munique tá com esse time há mais tempo. Na verdade, o técnico é novo. E quem tá mais tempo no comando é o Guardiola em cima do City. Então já tem um jeito de jogar há muito mais tempo. Mas o City Só mudou que essa mudou temporada. a partir da chegada do Haaland, né? e o Passou a jogar como de City referência. que não fazia isso. tinha. olha, tem até um tempero a mais nesse jogo que algum diretor seguido do Bayern de Munique falou que ele adora ganhar desses times como o PSG e o City pra mostrar que o futebol não é dinheiro. Mas ele Pra mostrar esqueceu a que o tradição. Bayern é o bicho papão da Alemanha, Mas só né? que o Bayern ele tem uma tradição na Champions League. Também. Ele é um time grande. Ele é um time chega, grande da não que Europa. ele ganhe sempre, mas ele É. sempre chega, né? Ele é tipo o Real Madrid. O Real Madrid é que nos últimos anos o Real Madrid Ele realmente chega e ganhou ganha. muitos títulos. Mas eu acho que assim, a gente tem que ver o contexto dos dois times. O Bayern, pela primeira vez em muitos anos, está tendo um campeonato alemão ameaçado. Tá até Na verdade, atrás já do perdeu, o Borussia. Borussia acabou de passar dele por ter um ponto de diferença, né? Mas aí, tipo, Porque tem jogos ainda. ainda tem muitos jogos, mas assim, é a primeira vez em muitos anos que ele vê essa hegemonia balançada. E o City meio que já tá abrindo mão do campeonato inglês. É que o City abrindo mão do campeonato inglês ainda é muito melhor que os outros times do campeonato inglês. Então acho que assim, pro City é tudo ou nada. E eu queria ver, eu não sei dizer, eu não acompanho tanto futebol alemão pra dizer se
disputa pelo campeonato alemão pode fazer com que o Bayern fique dividido. Porque também, ao mesmo tempo que, é uma hegemonia de tantos anos que vai ficar a vaga. Mas, ao mesmo tempo, isso significa alguma coisa pro Bayern? Ou ele vai jogar mas, por pra exemplo, Champions? agora ele só vai jogar pela Champions metade de abril, ou primeira semana de abril. Então ele tem umas 3, 4 rodadas no alemão pra tentar chegar, né? Mas aí tu vai forçar o teu elenco ao máximo, porque o Borussia tem um ponto de vantagem, e aí tu chega como na Champions? É isso que eu tô falando. Eu acho que aqui o contexto é interessante. Só pra dar um panorama, como esses times estão nas suas ligas nacionais, né? Real Madrid acabou de perder pro Barcelona e ficou a 12 pontos do Barcelona, meio que vai abrir mão do espanhol. Chelsea tá em 10º no Premier League, então, tipo... Seria tudo ou nada pra ele na Champions, mas pegando esse Real Madrid é nada, então provavelmente ele vai ter que dar aquele gás no final da Premier League pra tentar chegar e se conseguir vaga europeia. Inter de Milão, 18 pontos atrás do Napoli, não tem Série A, só tem que se preocupar em conseguir vaga na Champions. Benfica, quase campeão em Portugal. Milan tá em 4º ou 5º na Itália, tem que só se preocupar. Deve ter saído do G4 que ele perdeu agora. Deve ter que se preocupar apenas com o italiano de conseguir Champions pra próxima temporada. Napoli, virtual campeão na Itália, 18 pontos de vantagem, né? Ele vai focar totalmente na Champions League. Bayern de Munique nessa briga com o Borussia Dortmund, com um ponto de vantagem Talvez só pro seja o único Borussia. que ainda tenha um campeonato, ainda tenha um campeonato a pretensões disputar. lá no campeonato. E o City fez 8 pontos agora, mas tá com um jogo a menos do Arsenal, mas tem ainda um jogo lá também na casa do City agora. Então assim, tem chance também de chegar, mas enfim. Esse é o panorama dos times como estão. Mas o foco do City é Champions League. Não tem outro foco. 100%, O City 100% hoje, de esse Champions. ano, o foco é Champions É o League. desejo. Tanto que ele falou, uma entrevista recente, que ele falou o seguinte: o pessoal do Arsenal tá com todo o sangue e a gente não tá botando o pé porque nosso sangue a gente tá dando lá, na Champions League. Então, Nesse sentido, eu colocaria o City pelo lado interessante, mas independentemente de quem passar, eu acho que não vai chegar. olha, eu não posso ir contra o meu argumento de início de temporada. Eu falei que esse ano a Champions League é campeã, um time que nunca tinha sido campeão. Então eu vou O Manchester mais City. forte é o City. É. Até porque eu acho que é o único que não ganhou. Não, Napoli não ganhou. Já ganhou, tem Já ganhou Champions do Champions. Napoli. Acho que tem uma. Tem. Acho que tem uma. Não dou certeza. Pois é, vai ficar. Eu também. Benfica também tem Tem, Champions. Benfica tem Só que assim, eu acho Inter só. de Milão tem Champions com o Mourinho, aquele time... O trem bala, o trem que estaciona, o trem assim na frente da zaga. Que ainda tomou um gol do Messi, É. mas avançou mesmo assim. Só finalizando esse do City e o Bayern de Munique, que eu acho que o City ganha o primeiro jogo em casa, mas eu sempre temo o segundo jogo do City. Que ele já ganhou do Real Madrid em casa. A questão... E quando ele pega time lá fora, Assim, pesada, a camisa eu pesada. senti falta na última temporada do City dos jogadores de referência, porque quando o City ia pra cima pra abafar, e quando chega no momento que não tem solução, vai ser desclassificado, o time tendenciosamente tem a questão do chuveirinho, porque o outro time se fecha dentro da zaga. O Grealish E teve a esse- bola do jogo lá, né? Só que Não esse fez. ano o City tem um jogador da área, né? É. Se passar a bola na frente, jogar lá. o Haaland vai raspar. Esse, a galera apelidava o Cristiano Ronaldo de robozão, mas caralho, o Haaland é o exterminador do futuro, né, bicho? E aí ali no outro, Milan em Nápoles. Que só eu que vou votar no Milan, logo dizendo, mas é Mas qual é o teu argumento pra votar no Milan? acreditando na mística da camisa. Única, É só essa única mística. exclusivamente. É só isso o teu argumento. Mas o pior é que quando a gente tava Não, na falando... verdade, é esse teu argumento. Também, mas assim, o que eu tenho pra embasar um pouquinho só, que Milan e Napoli deu jogo quando eu teve lá na Série A. Itália. Foi aquele 2x2 que o Aí o Milan outro, fez- o outro fez- Milan ganhou, o Não, Napoli ainda não ganhou, teve o ainda jogo não na teve o casa jogo. do Napoli, só que o Napoli tá destoando demais lá na Itália, né? Mas aí é aquela coisa, são 2 jogos e É clássico, acreditar, né? Clássico italiano, né? É clássico. Assim Clássico, como tudo se fosse pode Napoli e acontecer. Inter de Milão também, É. acharia que Tudo pode poderia dar acontecer, jogo. mas assim, Mas ainda pela lógica, o Napoli tá fazendo uma temporada absurda, né? Sim. Né? Tipo é assim, candidato a ser campeão da Champions. Uma das melhores, é, uma das melhores temporadas europeias, eu diria, É. não só italiana. porque ele foi primeiro geral na fase de grupo, né? Ele foi melhor que o Bayern de Munique, melhor que o Paris Saint-Germain, melhor que o Manchester City, foi melhor que o Real Madrid, melhor que todos. Tem na- um na- Kivara Kivara Kvaratskhelia lá. tá É o voando. Kvaratskhelia, né? Que tá- Assim, o engraçado é que quando você olha o início da temporada, o Napoli perdeu jogadores muito importantes, né? Ele perdeu a referência de zaga, que foi o Koulibaly, Sim. que é um dos melhores zagueiros do planeta, né? Assim, foi pro Chelsea, mas o rendimento dele tá mediano, não tá nada absurdo. Ele perdeu basicamente o Insigne, que era o pilar de ataque do time, e perdeu o Mertens também, que fazia aquele segundo falso atacante, falso 9, né? E assim, quando a gente vê pilares grandes saindo, a gente pensa, acabou o time, né? Só que se Só que reinventou. reinventou, foi buscar um. O técnico também já tá há muito tempo lá, ele continuou. Ele foi buscar um coreano, não sei da onde, pra fazer a zaga no lugar do Koulibaly. Ele é o melhor zagueiro da Itália hoje.
foi buscar o Kvaratskhelia por 10 milhões de libras, hoje o cara tá valendo mais de 100. E o Ozenhen, que temporada passada, ele era tipo um Hernani brocador, só que não fazia gol. E esse ano, qualquer chute dele entra na gaveta. Cabeçada, né? ele tá na Tanto área. que o Chelsea já pretende o jogador pra próxima temporada. Cara, assim, eu só O queria... Lobotka voando. E tem o Zambonguissa, que na temporada passada ele Esse era eu um volante gosto, qualquer esse volante. E o que ele tá jogando esse time do Napoli pegou o Liverpool na primeira ou segunda rodada da Champions. Ele Foi assistiu 5x0. 5 a 6x0. Aqui é torcedor do cinco, Liverpool. Foi Ele um ficou aflito. massacre. O Liverpool não via bola. Mas eu queria dizer que quando a gente começou a falar das oitavas, eu falava que poderia chegar um ponto em que o Napoli iria ter que escolher entre o Campeonato Italiano e a Champions. Mas ele criou uma gordura tão grande Que no não Campeonato tem mais Italiano, essa escolha. ele pode jogar os dois, ele pode se dar ao luxo de... Vai jogar Vera hoje, né? Então, de dar um freio no Campeonato Italiano pra se preservar, chegando ali nas rodadas próximas do mata-mata da Champions, ele dá uma segurada. Ele tem essa gordura, então eu acho que o Napoli, eu até votaria que numa situação de, tipo, ter 6 pontos, 7 pontos de vantagem sobre o Napoli no Campeonato Italiano, eu colocaria o Milan como no páreo. Mas pelo futebol que o Napoli vem jogando e essa gordura que ele criou, eu acho que ele vai com força total, porque agora que a gente sabe o chaveamento, cara, o Napoli sabendo que pra chegar numa final ele pega Benfica ou Inter, ele E tem mais chance. reais e absolutas de chegar numa final. Analisando o contexto, o único contexto que o Milan se classifica aí, ganhando o primeiro jogo em E casa. empatando fora. E jogando como ele jogou com o Tottenham lá. É Agora é o verdade. seguinte. Anulando os caras O lá. Milan tem um jogador que pode fazer a diferença no jogo, que é um jogador que decide jogos. E o Napoli também tem esse jogador, né? Assim, só que a temporada do Kvaratskhelia é muito melhor que a do Rafael Leão, Muito, né? Não tem muito. comparação. Só que o Rafael Leão é esse jogador que decide jogos, né? Se deixarem uma ponta aberta ali, ele deixa a bola lá e no o Milan gol, tá deixa jogando, alguém na cara do o gol. Milan tá jogando com uma formação de 3 zagueiros, né? O Rafael E- Leão é aquele jogador que já vem se acompanhando há um tempo e espera que daqui a 2, 3 anos ele esteja num ápice absurdo. Eu O acho que ele já Kvaratskhelia sai foi- nessa. Eu acho que ele já sai nessa do Milan, o Rafael Leão. Mas assim, o Milan tá fazendo essa formação de 3 zagueiros pra usar, pra mim, o seu melhor jogador, que é o Theo Hernandes, como um meia esquerda. O cara Então o Theo mora no Hernandes, ataque, ele mora no ele ataque. ele basicamente não é lateral, ele é um meia Mala esquerda mesmo, pra mala. chegar no ataque, finalizar, cruzar e fazer jogada de ultrapassagem. Então eu acho que esse jogador é interessantíssimo pra mim. Eu acho que é o melhor lateral esquerdo do mundo hoje, assim, não tem ninguém que chegue próximo a ele. Chegou assim com uma desconfiança do É. Real Madrid, né? Mas não teve aí, chance no Real nos Madrid. últimas temporadas, ele abraçou ali até capitão em alguns jogos do... Ele é o capitão, É. o atual capitão do Milan. Então, assim, jogadores que eu destaco muito, assim, no Milan, né? Theo Hernandes, Tonali, Sandro Tonali faz um meio campo absurdo. E, de fato, no ataque, o Rafael Leão. Só que o Napoli Tem é que o só pegar um conjunto. né? carregador também. do... O Não, Napoli mas- é o conjunto. Então, acho que Vai ser 2x1, mais uma menção honrosa pro Milan. Ah, 42 minutos? E aí eu acho que vai ser Napoli que passa aqui. É. Mas Também. aí é um jogo Menção equilibrado. honrosa. Foi o 2 a 1. primeiro, acho que foi o primeiro 2x1, né, do... E aí, tipo assim, a gente não... Agora a gente vai ter Real Madrid e City. A gente tem Real Madrid e City, que é um jogo equilibradíssimo agora, né? É difícil, tipo... Eu acho que dá real. Eu acho que dá real. Eu sei que eu vou perder nessa, mas eu acho que o City... Eu acho que o jogo do Se City... o City passar do Bayern de Munique, ele passa do Real eu Madrid. também acho que ele passa do Real Madrid. Se o City Tá bom, O Real Madrid, eu eu acho me que entendo ele- como voto vencido. É, porque Beleza. ele vai estar indo forte. Se Porque ele o passar Real Madrid, de fato, vem com uma temporada muito oscilante. Tanto que o Ancelotti tá bambeando no cargo, né? Não só pelo interesse da seleção brasileira, mas de fato ele não. Eu acho que o Real Madrid não tem intenção de renovar. Só renova se ele for campeão da Champions, eu acho. Mas que eu não- acho que o Real Madrid vai com força total na Champions, que 12 pontos de vantagem pro Barcelona. A não ser que O Real Barcelona Madrid vacile. sempre é o Real Madrid, mas o Real Madrid, sabe de quem ele sentiu muita falta pra mim? Do Casemiro. Quando o Casemiro eu acho saiu que ali, é. o Casemiro... Tanto, e o Manchester United se aproveitou disso. Resolveu o problema na O Manchester zaga United é do outro Manchester United. time com o Casemiro. E o Real Madrid é outro time sem o Casemiro também, né? Exatamente. Então- Inclusive, eu tava vendo uma entrevista esses dias e teve um jogo que o Manchester United pegou de 4x0 de um time pequeno acho que foi do Brentford. Foi do Brentford que ele pegou uma goleada, se não me engano, no Foi, começo do no campeonato. começo do trabalho Aí, tem regra. aí o pessoal falou assim, pô, e agora o Casemiro? Eu acho que ele viu esse jogo e eu acho que ele não tá afim. Aí sabe o que o Casemiro respondeu? Pode fechar o contrato que eu vou resolver esse problema do Manchester United. E resolveu. É, O porque Casemiro é assim, o time melhor se volante, transformou. o ano melhor volante do passado, planeta. na trajetória campeã do Real Madrid, o Real Madrid, obviamente, Vinícius Júnior se destacou, o Benzema,
Só que a gente ficava abismado nesses jogos aqui. Mano, o Casemiro tava em todos os É. lugares no campo. Era um absurdo o E Casemiro. o Real Madrid não tem mais esse jogador. E ele então, tipo assim, ele passava desapercebido pelos os ataques, as estrelas do ataque, ofuscavam, mas ele era um cara, que era o um Real pilar Madrid- e o Real Madrid não tem mais O esse Real pilar. Madrid apostou totalmente É. as fichas no Tchouaméni e no Camavinga, E né? ainda não são. É. Não são esses jogadores. Então também eu diria que é City. Então, Real Madrid, City, City. voto é sempre, vencido, voto vencido, mas é assim, por isso que são Tudo 3 bem. pessoas, é 2-1. Pra ter o voto de Minerva. Né? E aí Benfica e Napoli. Eu acho que esse jogo vai ser interessantíssimo. Eu tá? acho que vai ser muito Acho bom que vai de ser ver. um jogo muito bom, de muitos gols. E dois Benfica times vai dar a vida. que vão jogar pro ataque, mas eu acho, meu ponto, o Benfica, o Napoli tem jogadores com... Até porque os dois times chegam com vantagem nos campeonatos É. nacionais deles. Provavelmente né? vão chegar campeão aí já. Né? Os O dois. Napoli com certeza. E aí eu acho que o Napoli tem jogadores, valores individuais bem mais que o Benfica. Eu também Eu acho também. que o Napoli... Acho que Napoli É, passa. O Napoli é a sensação dessa Champions League. E se ele chegar na semifinal com o Agora Benfica, sim, né? Os dois são times bem organizados, mas o Napoli tem mais jogadores que podem ser fatores diferentes naquele momento agudo da partida do que o Benfica. Com todo respeito ao Benfica. Agora sim, a gente tá naquela fase da Champions que quem passar é merecido. É mérito. Sim. sim. Qualquer Qualquer um uma pode semifinal, passar. ninguém vai chegar à toa, Qualquer um né? pode passar. Ninguém que. Não é o Napoli Clube Bruges. É Napoli Benfica, que fez uma campanha ímpar também, gigantesca, assim como o Napoli. Então, mas o meu voto é Napoli. Napoli. Napoli também, 3-1. 3-0. Agora a grande final. A grande final. Napoli e Manchester City, podemos ter um campeão inédito. É. Nessa. Eu acho. E o primeiro jogo que pra mim o City é favorito. Seria isso. Mas eu acho que o City, Napoli. Napoli. Se for essa final, eu acho que o Napoli ganha. Eu acho que eu vou de City. Eu Acho que o Napoli City tem ganha. mais jogadores talentosos. Tipo assim, óbvio que o Napoli tem jogadores, mas assim, a gente sabe que é uma temporada ímpar desses jogadores, a primeira da história da carreira deles. Não tem um jogador assim no Napoli que tu fala assim, esse já vem com uma Não temporadas, né? Não tem. aquelas- A gente, obviamente, tem que dar um voto aqui pro Lobotka, que é um excelente jogador, que já tem umas 2, 3 temporadas no Napoli e vem jogando na média, assim, e essa temporada também vai muito bem. Mas, assim, o City contratou um zagueiro, que foi o Akanji do Borussia Dortmund, pra fazer a dupla com o Rubem Dias. E ele, teoricamente, resolveu aquele problema, porque City sempre tinha um zagueiro que entregava, né? City sempre tinha um zagueiro que entregava. E o Akanji é um Stones. jogador mais... como é que eu posso dizer? Deu uma solidez uma ali. solidez defensiva, e o Rubem Dias manteve a média. Hoje em excelente dia zagueiro. eu acho que o City também não perde pra zaga. É. ainda, se ele E aí chegar. manteve o Rodri, que é o volante principal, aí ele joga o Bernardo Silva e o De Bruyne na frente do Rodri. Né? E no ataque ele tá com o Mahrez, que não cai de incrível como o Mahrez manteve, assim. Talvez ele faça menos gols do que a temporada passada, mas por conta do Haaland. Assim como o De Bruyne vem fazendo menos gols, mas é porque todo mundo procura o Haaland hoje, né? E o Grealish vem fazendo a melhor temporada dele no Manchester City. Cresceu. Né? Tanto que o Foden caiu, o Grealish subiu. Então, minha visão, assim, eu acho que o City tem mais time pra ser campeão. E aí vai ficar só o PSG querendo ainda, né? É. Mais um ano e o City teoricamente acabando com a piada, né? Meu voto é City. Também eu sinto que esse ano é do City também. Eu vou votar no Napoli, vai ser 2-1, você vota vencido, mas eu digo o seguinte, nesse cenário de final, eu acho que o Napoli, se ele E pegasse aqui, Bayern ou Real Madrid, diferente não dos outros passaria. jogos, é jogo único, né? Jogo único, Não Istambul, tem. Tudo pode acontecer. dia 10 né? de junho, Tudo pode acontecer. Então, Segunda final do City, né? Porque segunda final, perdeu perdeu pro pro Chelsea. Chelsea de 1-0, gol do Kai Havertz. Kai Havertz que o Rodolfo tem ele mal gosta de fazer sorte. gol aqui. Gosta de fazer gol de pênalti no Palmeiras. Mas é isso. Se o City chegar na final, pra mim é ele, campeão. Então fechamos nossa simulação, né? City campeão. Podem assim, nos cobrar, podem nos Eu cobrar. fui tendencioso, obviamente, né? Porque eu, no início da temporada, falei que teríamos um campeão novo. Sim. Mas assim, City pode cair pro Bayern, não é futebol. City pode cair pro Real, é futebol. E o City pode perder a final pro Napoli, porque é futebol. E partida única, né? E a partida Até única. o Milan pode ser campeão aí. O Milan pode ser campeão, pô. Se Quem eu- tá aqui só eu pode... acho, eu acho que daqui, Só- Inter assim, e Benfica são os mais fracos que chegariam numa final. por exemplo. eu também acho. Mas mesmo assim, se o Benfica tá aqui com o Milan, eu Benfica chega ia numa final. pro Eu Benfica. colocaria no Benfica. eu também acho que vocês colocariam. Eu acho que eu ia no Benfica. É porque assim, o Milan tem excelentes valores individuais. Mas o futebol, quando tem jogo ida e volta, ele precisa de mais do que valores individuais. Não é apenas um jogo. Não é um jogo, né? Sim. Então, assim, numa final, Milan e tal, pode acontecer, né? Só que assim, por exemplo, na temporada passada o Villarreal foi semifinalista? Foi.
Pois é. E cadê o Villarreal? Não tá nem na Europa League. Deu a E liga ali tipo, do time. pode ser esse ano o Napoli, É. né? Pode ser o Benfica, né? Então, assim. Que ninguém iria... esperava, né? Enfim, é isso. Mas é isso. City campeão. É isso. City City campeão. campeão. Pode Haaland cobrar, melhor do gente. Pode mundo. cobrar ele. Haaland é o Não, melhor eu do falo. mundo. Porra. Se o City for campeão, Haaland é o melhor do mundo. Só não me cobre no dia da final que eu vou estar comendo churrasco. Vendo o jogo. E o Danilo tomando uma Heineken Zero. Heineken É, exatamente. Heineken. Patrocinada. É isso. É isso, rapaziada. Valeu, abraço. Abraço.